Fala, galerinha! Bom dia! Mais uma sexta com a graça de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tamo aí, né, cara? Na correria, como sempre. E mais uma sexta de agosto. Sexta esta que nós estaremos fazendo a correção da lista de exercícios, que é a do qual a gente está avaliando o processo de ensino e aprendizagem de vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem, que tenham passado a semana bem. E vamos lá para a correção de mais uma lista de exercícios, passo a passo, para estar tirando dúvida de vocês, caso vocês tenham dúvida. Tá bem? Bora lá então, pessoal. Boa sorte, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então para a correção dos exercícios, né? Olha o exercício, a questão 1, na verdade. O número irracional raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números. Bom, se a gente for resolver um exercício como esse, né, raiz de 7, eu não tiver calculadora em mãos, obviamente, onde eu não vou saber que vai ser o 2,6, eu vou por tentativa, né? Eu sei que 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Vocês concordam que o 7 está entre o 4 e o 9? Então a resposta, obviamente, estará entre o 2 e o 3. Alternativa A. Questão 2. Raiz de 2 é um pouco mais do que 1, vocês concordam? Vezes 2 vai ser mais do que 2. Com o menos aqui, mais que o menos 2. Então, quem está mais que menos 2? O M, né, gente? Questão 3. Questão 3, pessoal, nós fizemos nas aulas recentemente. Eu não sei se vocês se recordam. Olha só a questão 3. Nós aprendemos que todo número elevado a 1 meio, na verdade, é raiz do próprio número, né? Então, ficaria raiz de 32 menos raiz de 2 vezes raiz de 81. Bom, eu sei que a raiz de 81 é 9. Como eu tenho um número lá fora multiplicando 2 dentro do parênteses, eu tenho que aplicar uma propriedade chamada distributiva. 9 vezes 32, raiz de 32, 9 raiz de 32. 9 vezes menos raiz de 2, menos 9, raiz de 2. Depois disso, eu tenho que simplificar as raízes. Eu sei que o raiz de 2 está simplificada, mas o raiz de 32 não. Então, eu fui lá no cantinho da minha folha, fatorei o 32, a raiz é 2, então eu tenho que agrupar de 2 em 2, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Uia! Sobrou um 2, né? Então, no lugar do 32, eu coloquei a sua fatoração. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2. Então, depois disso, o que eu fiz? Cancelei esse 2, veio para fora. Cancelei esse 2, veio para fora. A gente aprendeu isso no começo do ano, né? Depois, no final, tudo que eu desmembro eu tenho que agrupar. 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Olha, agora ficou igual, né? Então, aí eu efetuo. 36 menos 9, sobrou 27 raiz de 2. Ah, professor, tô com dúvida. Pergunta lá. Questão 4. Caiu no Enem de 2011, gente, ó. Deixa eu focar melhor aqui direitinho. Aí. Cerca de 20 milhões, é o 20 então e 6 zeros, de brasileiros, vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800.803 zeros, diária, em busca de água dos açudes, ou em busca de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por metro quadrado é... A densidade é a divisão, né, ou a razão da população pelo seu território. Então, 20 milhões dividido por 800 mil... Cancela, 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 cancela. Sobrou 200 dividido por 8. E 200 dividido por 8 é 25 quilômetros quadrados por habitante. Resposta B. Olha a questão 5 agora, ó. Para chegar a São Paulo,
Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo X demoraria se ela fosse numa velocidade de 120? Ué, pessoal, aumentou a velocidade, não aumentou? Se aumentou a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir o tempo para eu chegar, né? Então essas duas grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais, G e P. Por quê? Porque vai contra a ordem natural das coisas. Se vai contra a ordem natural das coisas, a fração que tem a letra fica do jeito que está. Agora, a fração que tem o número, eu inverto, né? Se está 800 sobre 120, vai ficar 120 sobre 80, 800. Olha a cabeça, desculpa, gente. 120 vezes x, 120x. 3 vezes 80, 240. Se o 120 está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa, ou seja, ele vai passar dividindo. E 240 dividido por 120, 2 horas. Questão 6. O quadrado da idade de Karina mais 3 vezes a sua idade é igual a 40. Pessoal, o que eu fiz? Eu simplesmente transferi, né, traduzi aquilo que estava escrito com as palavras da língua portuguesa em uma linguagem matemática. Assinale a alternativa que representa a fatoração da expressão. O que eu fiz? Eu transferi, né, eu trouxe o 40 que estava positivo lá para cá, negativo. E aí eu fui para a alternativa. O A. O que eu fiz para facilitar a minha vida, gente? Eu apliquei a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. 8 vezes x mais 8x, mais com menos, 8 vezes 5, 40. Menos 5x com mais 8x é mais 3x. Olha lá, deu a equaçãozinha que nós encontramos na tradução que nós fizemos. Alternativa A. Questão 7. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. O que significa que são paralelas? Nunca se cruzam, né? Cortadas por uma transversal. A relação entre os ângulos alfa e beta, marcados na figura, é: se esse ângulo é chamado de alfa, se eu trazer ele aqui para baixo, olha lá, lembra dos ângulos correspondentes? Este também é alfa. E esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, OPV, significa que eles são iguais. Então, alfa é igual a beta, alternativa C. Esse exercício vocês também já conhecem, né? Agora, questão 8, gente. Vamos lá. Determine o valor do ângulo X conforme a figura abaixo. Pessoal, nós temos um triângulo inscrito, ou seja, totalmente dentro de uma circunferência, aonde todos os seus vértices estão dentro, né, da nossa circunferência e a hipotenusa passa pelo centro O. Então, este triângulo, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, este ângulo é um ângulo reto que vale 90. Se esse vale 62, esse vale 90, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180. 62 mais 90, quanto falta para 180? 28. Então, B, 28. Questão 9. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Neste mesmo instante, ao lado do prédio, a soma de um poste de altura 5 metros mede 3. A altura do prédio em metros é... Gente, novamente, uma igualdade entre dois triângulos. Na verdade, uma proporcionalidade, né? Existir aqui dois triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, a altura do prédio sobre sua sombra é igual à altura do poste sobre sua sombra. Ou altura sobre altura, sombra sobre sombra. As relações são equivalentes. Uma igualdade entre duas frações multiplicam em cruz. X vezes 3, 3x. 15 vezes 5, 75.
E se o 3 está multiplicando, o que vai acontecer? Ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. E 75 dividido por 3 é 25. Então, x vale 25, alternativa A. E para finalizar, questão 10. Uma torre vertical é presa com cabos de aço fixos no chão em um terreno plano horizontal conforme mostra a figura. Diz que do segmento A ao segmento B mede 15, a altura mede 20, pediu para a gente achar o segmento AC. Todo mundo enxerga o triângulo retângulo? Sim ou não? Cateto, cateto, hipotenusa. E segundo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, 20 ao quadrado, 400. 225 mais 400, 625. Se está ao quadrado no primeiro membro, eu passo para o segundo membro, extraindo a raiz, né? E a raiz de 625 é 25. Alternativa C. Tudo bem, meninos? Tudo tranquilo? Pois bem, então um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, logo, logo a gente está junto. Fisicamente, né? Porque em pensamento e espiritualmente estamos juntos. Um bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau, tchau, galera!